E dando continuidade a mais uma aula sobre duração do trabalho, hoje o tema que eu vou abordar com vocês será horas in itinere. Se você chegou agora, já se inscreve aqui no canal, porque aqui nós falamos sobre direito material e processual do trabalho e eu venho aqui com vídeos semanais a respeito de decisões do TST, seus informativos e eu também abordo temas que podem ser objeto aí de questionamento no exame da ordem do ano de 2024. Então, sem maiores delongas, vamos explicar para vocês sobre horas itinere. Bem, qual é o conceito? O conceito é esse que vocês estão vendo aí na tela, acompanha comigo. É o tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu retorno, por qualquer meio de transporte. Não será computado na jornada de trabalho, salvo quando, tratando-se de local de edifício acesso ou não servido por transporte público, o empregador fornecer a condução. Gente, aqui é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Esse conceito aqui nada mais é do que a redação do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, antes da reforma trabalhista, tá bom? Antes da reforma trabalhista. Por quê? Com o advento da Lei 13.467 do ano de 2017, a nossa famosa reforma trabalhista, as horas itineres, elas foram excluídas do ordenamento jurídico, tá? E por que eu estou, então, trazendo esse tema nesta aula? Porque existem alguns detalhes que vocês precisam saber, porque isso pode ser questionado não só na prova da ordem dos advogados, mas pode ser também questionado aí numa eventual reunião com o cliente, seja reclamante ou reclamada, tá bom? E aí vocês vão entender o porquê da abordagem deste tema aqui nesta aula. Olha só. Quais eram os requisitos, então, das horas in itinere? Vejam só. Local de difícil acesso, ou seja, não tinha transporte público disponível para chegar ao empregador. E aqui, vejam só, o local de difícil acesso era da empresa e não do empregado, certo? E o segundo requisito, condução fornecida pelo empregador. Por quê? Porque era uma ferramenta indispensável ao trabalho que beneficiava o próprio empreendimento, já que a ausência do transporte não tinha como a mão de obra ser disponibilizada para o serviço, tá bom? Então, por esse motivo, o empregador ele fornecia a condução aos empregados. Bem, existiam duas súmulas que tratavam deste assunto. A súmula 90 do TST e a súmula 320, que eu vou colocar mais à frente para vocês terem ciência. Então, eu não vou ler todos os incisos dessa súmula. Por quê? Porque ela não é mais aplicável no ordenamento jurídico, tá? Essa discussão ela foi superada. Mas é bom vocês terem ciência para, né, caso vocês sejam questionados aí, vocês saberem qual era o número da súmula, o que elas mais ou menos diziam, tá? Essa daqui é a redação da súmula 320, ela é um pouquinho mais curta, tá? E diz que o fato de o empregador cobrar parcialmente ou não a importância pelo transporte fornecido para o local de difícil acesso ou não servido por transporte regular, não afastava, tá, o direito à percepção das horas in itinere. E aí, pergunto para vocês, como que ficou após a reforma trabalhista? Vejam a redação do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador. Ou seja, gente, a reforma trabalhista extirpou de forma 100% a questão das horas in itinere. Ou seja, não existe mais esse conceito de local de difícil acesso ou o transporte fornecido pelo empregador, que isso vai computar na jornada de trabalho, tá bom? E vejam só uma questão aqui que é importante. Pode existir, sim,
a previsão em convenção coletiva de trabalho ou acordo coletivo de trabalho das horas itinerárias. Isso é possível, conforme dispõe aí o artigo 611-A da CLT. Existe essa possibilidade da convenção coletiva ou do acordo coletivo consignarem a existência de horas em itinerário, tá bom? Vamos lá. E, resumindo aqui de todas as formas, todas as discussões sobre horas em itinerário estão superadas, tá bom? Guardem isso com vocês. Uma questão importante, e eu vou deixar vídeo aqui no card para vocês, é referente à súmula 429 do TST. Por quê? Vejam só. Considera-se a disposição do empregador, na forma do artigo 4º da CLT, o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos diários. Veja só, gente, essa súmula ela também vai ser superada ou já foi superada. Por quê? Porque o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, ele é claro. Ele coloca aqui, ó, vou até voltar para vocês acompanharem comigo. Ó, vejam só. O tempo despendido pelo empregador desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho para o seu retorno, caminhando por qualquer meio de transporte, inclusive fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho. Ou seja, é o contrário do que dispõe a súmula. A súmula fala que considera-se à disposição do empregador o tempo necessário ao deslocamento do trabalhador entre a portaria da empresa e o local de trabalho, desde que supere o limite de 10 minutos. Então, a redação desta súmula, hoje em dia, ela também, eu entendo que ela é superada, e tem vozes da doutrina que entendem dessa forma. Entretanto, vejam só o que eu coloco na sequência. Há quem defenda a aplicação por analogia do artigo 294 da CLT. E o que diz esse artigo? Esse artigo ele trata do trabalho em minas e subsolo. E veja só a sua redação. O tempo despendido pelo empregado da boca da mina ao local do trabalho e vice-versa será computado para o efeito de pagamento do salário. Então, há quem entenda que esse dispositivo possa ser aplicado de forma analógica ao empregado que ele trabalha aí, que ele despende de um certo tempo para chegar à portaria, tá bom? Então, esse aí é o que algumas vozes dizem, tá bom? Aplicação analógica do artigo 294 da CLT. Mas vejam só, o que é importante vocês saberem aqui? O que é importante? O que vocês realmente têm que saber dessa questão das horas em itinerário? É com relação aos seus efeitos, ou seja, direito intertemporal. Por quê? Vejam só. Quando a reforma trabalhista ela entrou em vigor, ela foi aplicada de forma imediata aos novos contratos. E aí eu pergunto para vocês, e aqueles empregados que já recebiam as horas em itinerário, como é que ficou a situação? E aí eu vou explicar três situações para vocês. A primeira delas, direito foi concedido em contrato individual de trabalho, ou seja, o empregador descreveu lá no contrato de trabalho, antes da reforma trabalhista, que o empregado ele tinha direito às horas itinerárias, tá bom? Ou seja, neste caso, é impossível a supressão. Por quê? Porque nós temos que aplicar dois princípios. O primeiro deles, da condição mais benéfica, e o da inalterabilidade contratual lesiva ao trabalhador, que é o que vem disposto aí no artigo 468 da CLT, tá bom? Outra situação, quando o direito ele foi concedido por negociação coletiva, ou seja, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Vai integrar o contrato de trabalho individual, mas pelo prazo de vigência da negociação coletiva, que são 2 anos. Por quê? Existe uma vedação pelo artigo 614, parágrafo 3º, da ultratividade dos efeitos da norma coletiva. E a redação é essa que vocês estão vendo aqui, ó. Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos, sendo vedada a ultratividade. E a terceira situação é direito concedido por lei, que passa a ser concedido de acordo com a nova lei e acompanha o contrato individual, porque o contrato de trabalho de individual, ele é de trato sucessivo, tá? Mas nós temos um grande problema. A reforma trabalhista ela foi omissa
com relação aos trabalhadores que já recebiam as horas em itinere. E aí surgiram duas possibilidades. A primeira delas, uma cessação imediata do benefício. E isso aqui foi uma interpretação que foi dada no enunciado número 4 do grupo 2 de avaliações preliminares sobre a reforma trabalhista do TRT da 15ª região. Não tem caráter vinculativo, mas percebam que expressou um posicionamento do TRT 15. E a segunda é a aplicação analógica com os eletricitários. Bem, aqui eu vou pedir a atenção de vocês para vocês poderem entender, porque eu vou explicar tudo o que foi decidido com relação aos eletricitários, porque ocorreu fato parecido com a questão das horas em itinere. Ou seja, nós tínhamos aí funcionários, empregados que foram contratados sobre a vigência de uma lei e depois teve uma alteração. E como é que ficou essa situação? Eles receberiam ou não receberiam? E vejam só o que o TST fez. O TST ele estabeleceu uma regra de transição para poder calcular o adicional de periculosidade. Por quê? No caso dos eletricitários, o adicional ele tinha como base de pagamento o salário mais os adicionais, conforme era previsto na Lei 7.369 de 85, que foi revogada pela Lei 12.740 de 2012. E essa lei ela alterou o caput do artigo 193 e incluiu os incisos 1 e 2 e o parágrafo 3º na CLT. E olha só qual que é a redação atual. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica. Ou seja, o artigo 193 foi alterado pela Lei 2.740, a qual incluiu como atividades ou operações perigosas a energia elétrica. E o parágrafo 1º da CLT, ele determina que o trabalho em condições de periculosidade assegura ao empregado um adicional de 30% sobre o salário sem os acréscimos resultantes de gratificações, prêmios ou participações nos lucros da empresa. Então aqui, não sei se vocês já começaram a perceber qual que foi o dilema. Porque veja só, na Lei 7.369 de 85, havia a determinação de que o pagamento do adicional de periculosidade tinha como base o quê? O salário mais os adicionais, ou seja, todos os acréscimos. Entretanto, quando essa lei ela foi revogada, o artigo 193, parágrafo 1º, ele já previa que o adicional de periculosidade sempre deveria ser pago na porcentagem de 30% sobre o salário, sem os acréscimos, sejam os acréscimos de participação nos lucros e resultados, acréscimo de adicionais, nada. A base de cálculo do adicional de insalubridade são 30% na base do salário, sem nenhum acréscimo, tá bom? E aí, vamos voltar aqui então para os nossos slides. E aí o TST veio e alterou a súmula 191. E o que ele colocou? Colocou o seguinte, qual foi o entendimento? O adicional de periculosidade incide apenas sobre o salário básico e não sobre este acrescido de outros adicionais. O adicional de periculosidade do empregado eletricitário contratado, vamos grifar, contratado sob a égide da Lei 7.369 de 85, deve ser calculado sobre a totalidade das parcelas de natureza salarial. Não é válida a norma coletiva mediante a qual se determina a incidência do referido adicional sobre o salário básico. A alteração da base de cálculo do adicional de periculosidade do eletricitário promovida pela Lei 12.740 de 2012 atinge somente contrato de trabalho firmado a partir de sua vigência.
de modo que, neste caso, o cálculo será realizado exclusivamente sobre o salário básico, conforme determina o parágrafo 1º do artigo 143 da CLT. Então, vejam só, a gente dá para extrair como é que ficou a situação. Contratação na vigência da Lei 7.369, de 85. Pagamento do adicional de periculosidade deve ser sobre o quê? Sobre o salário mais os acréscimos. Contratação após a revogação da Lei 7.369, de 85. Pagamento do adicional de periculosidade deve ser sobre o salário base. Só. E aí eu coloco para vocês também que tivemos o cancelamento da OJ 279 da SDI 1 do TST, que tinha a seguinte redação: o adicional de periculosidade dos eletricitários deverá ser calculado sobre o conjunto de parcelas de natureza salarial. Tá? E aí o que acontece? Por que eu expliquei tudo isso? Porque há quem entenda que este raciocínio pode ser aplicado às horas itinerary. Ou seja, quem foi contratado antes da reforma seguirá recebendo as horas em itinerary. Quem foi contratado depois não terá o direito a receber as horas em itinerary. A não ser que exista o quê? Previsão e norma coletiva. E aí, viemos com aquela pergunta de sempre. Qual que é o entendimento da jurisprudência? Veja só. O TRT da 13ª região já proferiu decisão determinando o pagamento das horas em itinerary para empregados contratados antes da reforma. Então, se foi contratado antes da reforma, vai receber as horas em itinerary, mesmo posterior à reforma. A 6ª turma do TST também proferiu decisão no mesmo sentido. Olha só. Debate-se acerca dos contratos de trabalho firmados antes de 11 de 11 de 2017 e que se encontram em vigor para efeito de aplicação da Lei 13.467 de 2017. O Tribunal Regional rejeitou a pretensão da reclamada, que visava limitar o direito à entrada em vigor da Lei nº 13.467 de 2017, por entender que a supressão de horas em itinerary não alcança os contratos de trabalho em curso. Decidiu, portanto, que, enquanto houver fornecimento de transporte pelo empregador, o empregado admitido antes da vigência da referida lei tem direito às horas em itinerary, não havendo que se limitar a condenação até 11 de 11 de 2017. E aqui eles colocaram duas razões nessa decisão. A primeira delas, a lei não pode incidir sobre relações contratuais em curso, sob pena de violar o ato jurídico perfeito e salvo quando sobrevém norma mais favorável. E o segundo argumento, a parcela salarial, porque integra um núcleo de irredutibilidade na contraprestação pecuniária devida em razão do trabalho. E aqui eles complementam. É de se manter a decisão do Tribunal Regional que consignou a tese de que a supressão de horas em itinerary não alcança os contratos de trabalho em curso. Mas, neste acórdão, o ministro Aloísio Correia Veiga, ele entendeu que a condenação deveria ser limitada até 10 de 11 de 2017, ou seja, dia que foi anterior à vigência da reforma trabalhista. E no recurso de revista que eu estou grifando aqui para vocês, a 5ª turma do TST, ela entendeu que a condenação de fato deveria ser limitada até o dia 10 de 11 de 2017. Olha só. Cinge-se a controvérsia em saber se é devido o pagamento de horas em itinerary no período posterior à reforma trabalhista, 11 de 11 de 2017, na hipótese em que o contrato de trabalho tiver sido firmado antes da vigência da Lei 13.467 de 2017. Não se pode negar a aplicação da Lei 13.467 de 2017 aos contratos que, embora iniciados em período anterior à sua vigência, continuam em vigor, como no caso dos autos. E aqui complementam. Após a vigência da Lei 13.467 de 2017, ocorrida em 11 de 11 de 2017, o tempo despendido entre a residência e o local de trabalho e vice-versa não será computado na jornada de trabalho, ainda que a empresa forneça a condução ao empregado, já que,
durante este período, o trabalhador não se encontra à disposição do empregador. Ao manter a condenação ao pagamento das horas in itinere, no tocante ao período posterior à vigência da Lei 13.467 de 2017, incorreu em ofensa ao artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Recurso de revista provido. Mas, vejam só, nesse embargos em recurso de revista, o 528/80 de 2018, a SDI 1 do TST, ela entendeu que o pagamento das horas in itinere deve ocorrer mesmo após a entrada em vigor da reforma trabalhista. Mas alguns ministros, eles entenderam que a condenação ela deveria ser limitada à data da vigência da reforma trabalhista. E o que acontece? Atualmente esse processo, até quando eu gravei esse vídeo, o processo ainda estava no pleno aguardando o julgamento, tá certo? E agora eu vou falar para vocês um tema a respeito de tempo médio das horas in itinere. Também foi revogado, também não se aplica mais, entretanto, deixa eu fazer algumas explicações para vocês. Olha só, o parágrafo 3º do artigo 58, que foi revogado pela reforma trabalhista, tinha a seguinte redação: poderão ser fixados para as microempresas e empresas de pequeno porte, por meio de acordo ou convenção coletiva, em caso de transporte fornecido pelo empregador em local de difícil acesso ou não servido por transporte público, o tempo médio despendido pelo empregado, bem como a forma e a natureza de sua remuneração. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês que eu li no curso de Direito do Trabalho do professor Henrique Correia. Vamos imaginar que o empregado ele gasta 1 hora na ida e 1 hora na volta, de horas in itinere. A convenção coletiva ou o acordo coletivo, ele poderia fixar as horas em 45 minutos na ida e 45 minutos na volta. Ou seja, no tempo médio. Não podia ter muita diferença, não poderia colocar aqui, por exemplo, 20 minutos. Mas 45 minutos era um período razoável, neste caso, um período razoável. E aí o TST decidiu que todas as empresas poderiam fixar o tempo médio das horas in itinere. Por quê? Porque na antiga redação do parágrafo 3º do artigo 58, ele dispunha que as microempresas e as empresas de pequeno porte. Então, interpretava-se que somente essas empresas poderiam fixar o tempo médio das horas in itinere. Mas aí veio o TST, à época, e entendeu que todas as empresas poderiam fixar o tempo médio das horas in itinere, certo? Atualmente, que não coloquei para vocês aqui, está superada essa discussão em razão da reforma trabalhista, mas eu pergunto, pode haver previsão em norma coletiva? Há quem entenda que sim, que pode haver a convenção em norma coletiva do tempo médio das horas in itinere, certo? Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado das aulas. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, deixarem seus comentários, curtirem e compartilharem esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima aula.